melhor lugar lá da praia, não é na melhor viagem que você fizer, mas é assim, na casa do Senhor, é que você vai ser renovado, transformado e abençoado. Amém? Sem tomar muito nosso tempo, hoje eu quero falar com você sobre algo que Deus vem trabalhando em mim nos últimos 40 anos. Olha só quanto tempo. Fé. A gente acabou de cantar sobre fé. Nós acabamos de declarar fé. Nós acabamos de falar para o Senhor sobre fé. E aí vem eu aqui na frente falar sobre fé. E aí você vai falar assim, o irmão é aquele mais fervoroso que existe. Hoje eu vou contar para vocês que não é bem assim. Eu estou aqui para aprender junto com vocês sobre fé. Vamos dar uma passeada aí na Bíblia? Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 11. E não fechem, por favor. João, capítulo 11, versículo 1. João, capítulo 11, versículo 1. Todo mundo achou? Amém? Glória a Deus. Espera aí. Misericórdia. EBD. EBD. Achou? Amém? Assim fala a palavra do Senhor. Nós vamos ler aqui até o versículo 5 e depois não fechem a sua Bíblia, que a gente vai voltar nesse texto aí. Nós vamos ler mais algumas outras passagens. Mas aí fala assim a palavra do Senhor para nós hoje. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era o mesmo que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. E aí, quando Jesus ouviu isso, disse: essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E aí o versículo 5, Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Amém? Vamos orar mais uma vez? Jesus, obrigado porque a gente está aqui na tua casa e não tinha melhor lugar para a gente estar, Pai. Queremos nesta hora entregar os nossos corações, queremos entregar para o Senhor agora as nossas aflições, queremos entregar para o Senhor agora as nossas dúvidas, as nossas incertezas, ó Deus, e te pedir, ó Deus, que o Senhor venha agora e tire todas as dúvidas, tire tudo aquilo, ó Deus, que nos impede de entender o quão grande é o teu amor, Pai. Ó Senhor Jesus, que o Senhor me use com poder e graça, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo nessa hora, Pai. Que não seja eu, mas que seja tudo conforme o teu querer, a tua vontade, a tua aprovação, Pai. Em nome de Jesus. Usa-me, ó Deus, e abençoa todo mundo que está aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, deixa a sua Bíblia aberta. Esse capítulo 11 aqui, o pastor Felipe já trouxe um estudo há alguns tempo atrás, quem vai lembrar aqui, sobre crer. Mas hoje eu quero falar para vocês num outro contexto. Eu quero com um título de reavaliar a sua fé. Eu quero levar você hoje a pensar o que é fé e o que te faz você ficar meio bambo assim em alguma situação que você fala assim, acho que isso aí a minha fé não vai aguentar. Será que isso acontece quando a gente passa por uma doença dentro de casa? E aí a gente fala assim, Deus só cura o fulano lá, mas não cura a minha família, ou então eu mesmo? Será que eu sou provado enquanto eu tenho um tanto de problema, e aí eu fiz assim, nesse tanto de problema que eu tenho, Deus não me ouve, não me vê, não sabe de nada de mim, eu estou orando à toa, eu estou falando com Deus à toa. Será que é nessa hora que a sua fé é provada? Eu quero que você pense aí agora, o que faz você parar e pensar assim,
nessa hora eu acho que eu não tenho fé. Aí tem aqueles que falam assim, não, eu vou buscar o irmãozinho lá, porque ele ora diferente de mim, porque a fé dele é diferente da minha. Já viu isso, gente? Até dentro da minha família tem isso, tá? Eu vou na minha tia lá, que ela vai orar para mim, que ela é a unção, ela tem um sapatinho de fogo. Mas é nessa hora que eu quero falar com você hoje. E eu quero que você pense, poxa, é nessa hora que a minha fé é testada? Ou será que é nessa hora que eu vejo que a minha fé ainda é fraquinha? Ou então nessa hora que eu vejo, não, minha fé é mais ou menos. Está diante de nós aqui um acontecimento de uma família. E o versículo 5 fala de uma família que Jesus amava. E aí, algumas das vezes, a gente pensa na nossa fé tão pequenininha. A primeira coisa que eu quero falar para você, Jesus te ama e o sol nasce para você e para todo mundo. A chuva cai para você e cai para todo mundo. O que está acontecendo, ou o que aconteceu, ou o que pode acontecer, não é porque você não é amado de Cristo. Eu quero quebrar um paradigma aqui já antes de primeira mão. Você é amado de Cristo. Não esqueça disso. Acho que hoje é a melhor mensagem que eu quero dizer para você hoje. Você é amado de Cristo. Isso não te dá privilégios ou nem te tira nada. Mas isso te torna importante. A sua fé pode estar vacilando. A sua fé pode ser fraca, pode ser média, pode ser forte. Mas Jesus te ama. Não esqueça disso. As coisas vêm para nós e para todo mundo. Jesus te ama. Amém? Primeira coisa? Todo mundo aí? E aí eu quero falar com você sobre essa família. Lázaro, Maria e Marta. São 3 tipos de fé que a gente vai ler nesse texto aqui. A primeira fé é a de Lázaro, de um jeitinho. E aí a segunda fé é a de Marta, de outro jeitinho. E aí eu vou para um outro lugar, que é a Maria, que tem um outro tipo de fé. E o primeiro eu quero falar com vocês é a fé de Lázaro. A gente vai ver aqui para frente que ele foi... Obrigado, meu irmão. A gente vai ver aqui para frente que ele adoeceu, morreu, e depois ele ressuscitou. A gente vai ler o capítulo todo, do versículo 1 até o versículo 57, e vai ver que Lázaro não falou nada. Aqui fala assim no versículo 3, mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, aquele a quem amas está enfermo. Acho que ele nem combinou. Vai lá, ô Marta, ô Maria, avisa Jesus que o trem está feio para o meu lado. Ele não falou nada. Ele ficou simplesmente quieto. A gente pode falar que ele aceitou. Ele entendeu que Deus era melhor do que tudo. Que ele tinha uma confiança em Deus que aquele momento, aquela circunstância ia passar. Em momento nenhum, Lázaro resmungou. Ah, porque isso eu estou doente, o fulano não está doente. Ah, por que eu estou doente se eu não pequei? Ah, porque eu não... Ele não teve porquê. Lázaro, nenhuma hora, resmungou, bravejou, xingou, reclamou, ou sei lá, fez uma outra coisa, manifestou alguma coisa. Ele ficou simplesmente, de boquinha calada. Esse é o primeiro tipo de fé. Quer ver um outro tipo de fé que a gente vai ver aqui nesse texto? A gente vai lá no versículo 17 agora. É a fé de Marta. Versículo 17 fala assim: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Aí disse Jesus: o teu irmão ressuscitará. E aí vai Marta: eu sei, Jesus, ressuscitará na ressurreição no 7º dia, no último dia. Disse Jesus:
eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E aí ele pergunta para ela, crê nisso? A ela disse, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Até aqui. Agora é Marta. Marta é aquela que chega perto de Jesus e fala com Jesus assim, eu acho que o Senhor só está na casa do fulano. Porque o Senhor só cura fulano. O Senhor só cuida de fulano. Ela questionou a presença de Deus aqui. Ela questionou e falou assim, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, é como se o nosso problema fosse tão grande, a nossa fé tão pequena, a ponto de não enxergar que Jesus é presente com a gente, gente. Ela está diante de Jesus, falando para ele que se ele estivesse na casa dela, não teria acontecido aquilo. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, ele tudo sabe, ele tudo vê, nada se esconde para ele. Ele é presente em todo lugar, em qualquer hora. Não é de madrugada, não é de manhã, não é de tarde, é em todo tempo, em toda hora. E aí Marta é aquela que, tipo assim, estava junto com os discípulos, junto com Jesus no barquinho, e o barco muito agitado. Vou contar aqui, parafrasear a história do barquinho. E aí o barco jogando para um lado, a chuva, o vento, tudo forte, escuro. Jesus dormia. E aí os discípulos de um lado para o outro, junto com Marta. A gente vai afogar, a gente vai morrer. O vento está soprando. E aí Jesus lá na ponta, deitado, descansando, porque ele sabia que tudo aquilo era só uma chuvinha. E aí Marta, ansiosa, assim como eu, ansiosa, doida para ver Jesus agir, doida para ver Jesus chegar no meu problema, na minha dificuldade, na minha doença, ou então naquilo que eu estou clamando ele e agir. E aí Jesus vai e fica no barquinho bem dormindo e todo mundo agitado, porque tem a sua fé em outro lugar, não naquele que pode fazer todas as coisas. Marta, eu acredito que se ela estivesse no barco, ela ia ser a primeira a acordar Jesus e falar para ela, você não está vendo que a chuva está forte? Que eu não vou aguentar? Que eu não sei nadar? Que o barquinho está quebrando? E que se a gente afogar? E que se o barco quebrar? Eu fico pensando que se eu estivesse naquele barquinho, agitado, uma chuva muito forte, as ondas muito fortes, qual seria a minha reação? É assim quando a gente olha para o nosso problema, seja dor, seja doença, seja financeiro, seja amoroso, seja sua família, seja qualquer tipo de dificuldade, e você acha assim, o vento está forte demais. Se Jesus estivesse aqui, se você está nessa circunstância, eu quero dizer para você que Jesus está com você. Olha só o que ele vai falar para frente no versículo 25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca ficará sozinho. Nunca terá um fim. Nunca vai passar sufoco. Nunca vai ficar sozinho. A fé de Marta era a de ansioso. Daquela que olhava para o lado e via o jardim mais verde, mas não olhava para o jardim dela. Se esquecia da sua própria vida. E aí, a terceira fé é a de Maria, a sua irmã. Versículo 28. Vou voltar aqui. Aí fala assim, a palavra do Senhor. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo, o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso,
levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus com que ela vinha, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. E aí perguntou-lhe: onde puseste? E responderam: Senhor, vem e vê. Até aqui. A fé de Maria. Ela ouviu que Jesus estava chegando, Marta avisou para ela que Jesus estava vindo, e aí qual que foi a reação dela? Correr até Jesus. Esse correr até Jesus eu quero trazer para que a gente, em toda e qualquer circunstância, a gente primeiro possa buscar ao Senhor. A fé de Maria foi já correr, saber que é em Jesus, ir ao encontro de Jesus. Muitas das vezes a gente procura aconselho com o pai, aconselho com a mãe, aconselho com o vizinho, com a avó, né? Não, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? A gente tem que estar com a nossa fé alicerçada no Cristo, então a gente vai nele primeiro. A gente tem que ir nele primeiro. E aí, com certeza, a sua dificuldade, ou o seu problema, ou o seu anseio será ouvido. Maria correu para ele, e aí sabe outra coisa que ela fez? Ela mal falou, ela mal chegou diante dele e já se prostrou. Não é isso que fala aí, ó? Fala assim, ó, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, aí fala assim, ó, eu até grifei na minha Bíblia, caiu-lhe aos pés, ou seja, ela se derramou diante daquele que pode fazer todas as coisas, gente. Ela não se derramou para um médico, ela não se derramou para ninguém, ela não chegou perto de outra pessoa, a não ser de Cristo, aquele que pode fazer o melhor para mim e para você. Aquele que ela amava, a quem ela adorava, porque nessa hora, o que ela fez? Ela deitou, se prostrou diante daquele que pode fazer todas as coisas e chorou. Esse aqui eu vejo uma ação dela de adoração, uma fé adoradora, uma fé no qual a gente está todo preocupado, todo chateado, todo entristecido, cheio daquilo, cheio de água, todo molhado da tempestade, preocupado com o barquinho, e sabe o que ela fez? Ela simplesmente se prostrou diante daquele que pode fazer qualquer coisa. A fé dela não é diferente da de Marta, de Lázaro, mas mostra para a gente as reações diferentes que ela teve e que pode trazer tanto benefício para nós hoje. E para a nossa vida, para a minha família, para a sua família. Ela se prostrou diante daquele que pode fazer todas as coisas, e não diante de qualquer outro. Aí ela chorou. Certa vez eu passei por tantas dificuldades, que eu cheguei diante do Senhor um dia e falei assim, eu não sei nem mais o que eu falo. Por isso que eu falei para vocês que eu não sou um cara de fé. Eu chegava diante do Senhor chorando, porque eu já não tinha mais palavras. Faltava-me palavras. Eu acho que nessa hora aqui Maria falou assim, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão poderia estar curado, poderia estar vivo. Mas eu já não tenho mais o que falar, eu já pedi. Mal ela sabia que Jesus ia trazer um refrigério para ela que ninguém pode trazer, a ressurreição do irmão dela. Talvez muitas das vezes a gente chega diante do Senhor já sem palavras porque acha que o nosso problema, ou a nossa dificuldade, ou aquilo que tem nos tirado a paz, não tem mais solução.
A história de Maria, o exemplo de Maria, quer dizer para nós que é para a gente ir mesmo. Mesmo que a gente ache que tudo acabou. Não tem mais solução. Vá para Cristo, que tem solução. Eu não sei mais o que eu falo. Vá para Cristo. Ainda tem solução. Para a gente concluir, eu quero falar sobre 3 coisas que Jesus ensina nessa palavra, nessa passagem. A primeira está lá em versículo 15. Versículo 15. Fala assim: e me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer. Você já pensou que o seu problema, Jesus vai usar para que você se fortaleça na sua fé? Nesse momento aqui, Jesus estava falando para os seus discípulos que ele se alegrava pelo tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Lázaro. Porque aquilo ia fortificar tanto a família dele, quanto ser de exemplo, porque esse foi o maior e o mais importante milagre relatado na Bíblia. Foi esse milagre aqui que chamou e quis que os judeus caçassem Jesus, devido à importância, devido ao testemunho, devido à cura, devido ao poder de Jesus ter se manifestado desse jeito. E aí Jesus fala assim, eu me alegro, porque Lázaro está daquele jeito. Porque com isso, muita gente vai crer em mim. Talvez algo que eu e você estejamos passando. Vai ser de exemplo para salvar alguém da sua família que não é salva, para você ter mais fé, ou então vai ser para você contar aqui na frente um dia, assim como foi com o irmão. Cadê o irmão? O irmão contou para nós hoje, Moacir, o quanto Jesus cuidou dele. Talvez algumas coisas você vai passar, sabe para quê? Para você poder aconselhar alguém que você conhece. Que Jesus é maravilhoso. Que Jesus é bom. Você pode contar aqui na frente um monte de coisas sobre viagem. Mas se você vier e contar sobre algo que maravilha que Deus fez na sua vida e na sua família, você vai estar contando e espalhando as maravilhas do Senhor. Primeiro ensino, ele se alegrou por causa daquilo que estava acontecendo com Lázaro, para que todo mundo cresce. Ou seja, não fique preocupado. Talvez tenha alguém que precisa crer no Senhor e Ele está te usando como um instrumento. Apenas como um instrumento. Trazendo o exemplo do barquinho, se ele está lá dormindo, fique calmo. Está tudo calmo. Está tudo calmo. E a segunda coisa para a gente falar, para a gente fechar, está lá no versículo 25. Aí Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, eu sou a solução. Jesus está falando para mim e para você que Ele é a solução. Se é doença, deixa com Ele, que Ele é a solução. Se é um problema financeiro, deixa com Ele, que Ele é a solução. Se é alguém da sua família que está te dando muito trabalho ou muita preocupação, deixa com Ele, que Ele é a solução. Jesus está falando assim, eu estou aqui, eu sou a solução do seu problema. Você pode ter a fé de Lázaro, pode ter a fé de Marta, pode ter a fé de Maria, pode ser ter a sua fé, diferente das 3 que eu falei aqui. Mas Jesus está falando para mim e para você hoje que Ele é a solução. Ele vai chegar na sua casa, Ele vai chegar no seu problema e vai, acabar com tudo. Vai trazer calma, vai trazer paz, vai trazer vida. Jesus quer dizer para mim e para você, no milagre de Lázaro, é que é Ele. E mais ninguém para fazer.
Você pode ir no médico, você pode tomar remédio, você pode ir no banco, você pode ir procurar uma ajuda especializada, você pode buscar um conselho, mas só Ele, é só Ele, e mais ninguém. Só Ele que pode te ajudar, só Ele que vai trazer a solução, é nele que você vai encontrar refrigério, é nele que você vai encontrar o caminho, a orientação, é só nele. E aí a terceira coisa que ele vai falar ainda, no versículo 41. O 41 fala assim ainda, ó. Vamos no versículo 40. Então Jesus lhe disse, vamos no 39 antes, só um pouquinho, só para a gente entender, só um pouquinho, para a gente fechar. Aí fala assim, o 39. Disse Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. E aí então Jesus lhe disse, não te disse que se creres em mim, verás a glória de Deus? E aí o versículo 41, agora. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E aí o morto saiu. Tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço, disse Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Tinha 4 dias que Lázaro estava morto, não era? Eu estava estudando sobre esse estado e como que o corpo se encontra depois de 4 dias. Alguns órgãos já estão descolados. Já não existe mais matéria viva no seu corpo. Seu coração e seu cérebro pararam de funcionar há 4 dias. Aí chega Marta e fala assim, Jesus, vai não, ele já está fedendo. O meu problema já está fedendo. A minha vida já está fedendo. Marta, ansiosa como ela é, ela fala para Jesus que não tem mais o que fazer. 4 dias de um morto, além do mau cheiro, além de qualquer outra coisa, até os tecidos celular. Isso eu não decorei muito bem, não. Mas já não tem mais como se recompor. Ou seja, não tem solução. O que se espera agora? Nada. Acabou. Ele adoeceu e morreu. 4 dias. Mas aí Jesus chega e fala assim, eu sou a ressurreição. De novo, eu sou a solução. A minha fé tem que estar alicerçada nisso. E entender em todo momento, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer dia, em todo e qualquer o que for, que Jesus é a solução dos nossos problemas. Sabe outra coisa que acontece aqui no finalzinho ainda? Ele fala assim, ó, tira a pedra. E aí todo mundo foi lá e tirou a pedra. Por que ele pediu para tirar a pedra? Quero só parafrasear isso aqui. Porque tem muitas das vezes que a gente acha que o problema é tão grande, ou então é tão difícil, ou então que ninguém pode solucionar, ou então que já acabou, que já está fedendo, já era. E a gente põe uma pedra. E a gente não dá acesso a Jesus. Essa pedra na entrada desse túmulo é como se a gente já desistisse de tudo e não deixasse que Jesus chegasse até nós, ou então até o nosso problema. Se há alguma coisa assim que te impede de você chegar até Jesus e deixar Ele até acesso ao que você precisa, tira a pedra. Não deixe que um conselheiro, não deixe que uma mensagem de esperança, não deixe que
que um amigo te fale alguma coisa, não deixe que a vida te pregue alguma coisa que vai você impedir de Jesus chegar e trazer a solução. Não é o melhor conselho que vai te salvar. Não é aquela pessoa que mais te ajuda sempre, que vai sempre te ajudar. Não é o melhor médico, não é o melhor especialista. Tire a pedra. Dê acesso a Cristo. Tem muita gente que fala que quando acontece alguma coisa, e aí você vai conversar com ela sobre aquela coisa, ela fala assim, não quero nem tocar nesse assunto mais. Para Cristo você deve contar e tocar nesse assunto, sim. É isso que Ele está te pedindo hoje. Deixe Ele entrar. Deixe Ele saber. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você. E aí, no finalzinho, ele fala assim, o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, o rosto envolto num lenço. E aí disse Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Sabe por quê? Jesus trouxe a solução. A minha fé, a sua fé, muitas das vezes é provada. E aí, algumas das vezes eu paro e fico assim, não, eu não tenho essa fé para passar por isso. Eu acho que a minha fé não é tão forte assim. E eu começo a medir a minha fé. A fé, você já ouviu falar aquele exemplo que ela é como um galinho num despenhadeiro e você se apega a ela para você não cair? Você já ouviu falar que fé é você acreditar sem ver? Você já ouviu falar que fé é quando você tem algum problema e está todo mundo preocupado ao seu redor e você está assoviando e cantando? O texto de hoje, além de ser uma história tão linda, um milagre tão importante, ele exalta a beleza do Senhor, enquanto a gente acha que está tudo acabado. E que existe um problema tão grande que Jesus não pode solucionar. Talvez você vai ler esse texto e não vai imaginar o quanto Deus é poderoso. Mas aqui a gente viu um homem morrer, adoecer, morrer e ressuscitar ao 4º dia. Eu não sei se eu consegui explicar para vocês o que é 4 dias de uma pessoa morta. Mas eu quero dizer para você que não existe problema grande, não existe problema impossível, não existe problema que Jesus não chegue e traga vida. Se é seu lar, se é sua saúde, ou a saúde de quem você ama, se há algum problema que você enfrenta, se há alguma dificuldade que você enfrenta, faça como Maria, corra para Jesus. Não importa o que você vai falar, mas corra para Jesus. Não seja ansiosa como Marta, nervosa. Pelo contrário, confie em Cristo. Confie em Cristo. Porque só Ele ressuscitou Lázaro, ninguém ressuscitou Lázaro, e só Ele pode chegar na sua vida, na minha vida, em qualquer lugar e trazer vida, e trazer esperança, e trazer paz, e trazer saúde, e trazer tudo de bom. E mudar qualquer cenário que você imagina. Só Ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, que a gente saia daqui, ó Pai, agora entendendo que verdadeiramente o Senhor é o nosso Salvador e o nosso Redentor, que o Senhor é aquele que nós devemos buscar em primeiro lugar, que a gente possa sair daqui, ó Deus, entendendo que a nossa fé deve estar sempre no Senhor e que não existe problema tão grande quanto o Senhor. E não existe problema tão impossível que o Senhor não possa solucionar, ó Pai. Senhor, e que a gente saia daqui também entendendo, ó Deus, que te servir, que te adorar e que ter o Senhor como o Senhor é o melhor para nossas vidas, ó Deus.
porque a gente está aqui nessa casa, nesse local, Deus, para te adorar, para te exaltar, para aprender de ti. Senhor, o Senhor só não vem, o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor não está aqui só para tirar nós dos nossos problemas, mas para nos dar vida. E é por isso, ó Deus, que nós aprendemos hoje com o milagre de Lázaro, ó Deus, que o Senhor é quem traz esperança, o Senhor é quem traz paz, o Senhor é quem traz tranquilidade, que o Senhor é quem traz vida nova, vida. E essa vida a gente só vai encontrar em Ti, porque o Senhor é a ressurreição e a vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, completa essa palavra, completa essa mensagem, ó Deus, que a Tua palavra encontre guarita nos corações, ó Pai, e que a gente tenha, ó Deus, a Tua ajuda para colocar em prática tudo que a gente aprende aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.